Bom, eu gravei um vídeo aqui, tô deitada aqui, tô passando mal, tô com muita cólica, acho que eu tô fraca. Então, gente, eu gravei um vídeo aqui no TikTok falando sobre língua estranha, né? Aí eu acabei colocando lá no YouTube. Cara, eu sou muito fraca pra comentário. Se a pessoa vir falar de uma maneira rude comigo, eu já não quero nem responder mais, então eu vou responder aqui no vídeo. Aí a pessoa respondeu lá no YouTube pra eu ler 1 Coríntios 14, 2. E eu fui dar uma atenção melhor a esse texto, né? É um texto onde o apóstolo Paulo, ele fala, ele corrige ali, né, a igreja acerca do dom de língua estranha. Bom, o contexto de 1 Coríntios 14 é uma correção sobre o dom de língua estranha. Ah, mas ali, Rafaela, não tá falando do mesmo dom de Atos, né? Que Atos, ele se refere ao dom de idiomas, né? Que o Espírito desceu e os apóstolos, eles puderam falar outros idiomas para outras nacionalidades, outras pessoas de outras nacionalidades entenderem e serem evangelizados. E ali em 1 Coríntios 14 está falando tipo, de uma língua que realmente é uma língua espiritual. Né? E ali o apóstolo Paulo, ele corrige ali a igreja acerca daquele dom, porque estava virando tipo uma confusão. As pessoas estavam falando, um monte de coisa que ninguém entendia, e estava virando uma confusão, né? E aí, ao que se dá a entender ali, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, primeiro de tudo que a gente tem que ficar ligado é que o apóstolo Paulo está corrigindo ali a igreja. Entendeu? Ou seja, estava acontecendo uma confusão com esse negócio de língua estranha. O apóstolo Paulo estava corrigindo. Ele não estava enaltecendo, ele não estava aplaudindo, ele não estava. Segundo lugar, ali, aquele lugar, aquela nacionalidade ali, aquele povo específico ali, tinha uma cultura de adorar a outros deuses. Estava pesquisando aqui com umas pessoas, um professor específico que eu gosto muito da explicação dele, que é o Leandro Quadros, e ele estava falando ali sobre o culto a, acho que Diana, que é uma deusa ali, acho que é pagã ali, grega, né? E ele tava falando sobre esse culto que tinha naquele lugar ali, naquela nacionalidade ali, aquelas pessoas ali, e aí tinha essa cultura, né? Então tava havendo uma grande confusão. Então, para concluir, como eu já falei, eu respeito muito. Eu também já falei em língua estranha, já na igreja. Só que hoje eu entendo que não edifica. Não edifica. Traz mais confusão, não traz clareza sobre o assunto, não edifica. E acaba tudo virando uma grande confusão, assim como o apóstolo Paulo corrigiu a igreja de Corinto lá, entendeu? Acerca desse tipo de situação, que é uma coisa mais estática, uma coisa que ninguém entende, como eu falei. Eu, no outro vídeo, falei que eu também já. Eu nunca falei que era do inimigo, do diabo. Nunca falei isso. Eu já falei, eu falei sim no outro vídeo, que é uma coisa que você tá ali, quase que um transe, né, no espiritual, bem o que é falado mesmo, dentro do contexto de 1 Coríntios 14, e a pessoa tá ali tão entregue e ela acaba, né, se deixando levar para aquela coisa mais estática e você tem aquelas repetições, entendeu? E também levei para o outro lado de que as pessoas aprendem porque ouviram e às vezes estão só replicando ali algo que elas ouviram. Não é nada de espiritual, não é nada de batismo com o Espírito Santo. Muita gente está ali só repetindo mesmo, na emoção, algo que ouviram e aprenderam, entendeu? Então, é isso. Meu pensamento é esse, nada mudou, entendeu? Como eu já falei, não estou dizendo que é do inimigo, não estou dizendo que a pessoa que fala língua estranha também está fazendo porque é o inimigo, não. Estou falando que é realmente uma coisa mais da emoção, né? Do teu íntimo, um mover que acontece na pessoa, na imagem da emoção. Não necessariamente que aquilo ali é língua dos anjos, entendeu? Paulo, E de é forma sobre. cavalheira, faz menção ao dom que existia lá, e aí ele começa a fazer correções. E eu mostrei só algumas para vocês. Tá? E tem outras. E aí eu vou ler só mais um verso, que esse é um verso muito importante para você mostrar também. Para um irmão pentecostal que é muito sincero na sua fé e que precisa entender esse assunto, porque muitos irmãos pentecostais, eles vivem num certo conflito espiritual por não falar em línguas. E eu, no meu programa, já disse mais de uma vez, usando Efésios 1:13, Efésios 4:31, que qualquer pessoa que crê em Jesus e o aceita como Salvador, ela é batizada com o Espírito Santo, mesmo que não fale em línguas. Então eu faço questão de reforçar isso, para que se algum irmão evangélico estiver assistindo, se sinta bem. Se você tem outro dom espiritual, e você aceitou a Jesus, de acordo com 1 Coríntios 12:13, você faz parte do corpo espiritual de Cristo, porque todos somos batizados em Espírito. Tá bom? Então eu quero que você fique tranquilo quanto a isso. E o verso 22 é para você explicar para alguns irmãos o seguinte, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Por quê? O dom de línguas não tinha o objetivo de convencer um crente de que Deus estava atuando. O propósito do dom de línguas era convencer um descrente. Ao descrente ver que alguém falava no idioma daquele descrente sem ele ter estudado esse idioma, isso era um sinal para o descrente de que Deus estava ali. Mas veja, não é um sinal para os crentes. E na grande maioria das igrejas, ele é um sinal de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Né? Ou selado pelo Espírito. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não é um sinal para identificar quem é crente, o dom de línguas. Ele é um sinal para convencer aquele que é incrédulo. Tá bom? Então essas são algumas dicas. Eu estava, amigos, escrevendo um livro sobre o dom de línguas e quase concluí ele, mas daí parei com o projeto por causa de outros projetos, né, online. Vocês sabem que hoje, além de trabalhar na Novo Tempo, eu tenho um trabalho à parte, que é criar cursos online, produtos digitais para os meus alunos. Né?
E aí eu acabei parando de escrever o livro, mas eu prometo para vocês, eu vou concluir este livro, tá? Pretendo concluir este livro este ano e vou disponibilizá-lo tanto na versão online para quem quiser baixar, quanto da forma impressa, tá? Mas eu vou assim voltar a esse projeto daqui a alguns meses ainda, tá? Que eu tô com planejamento de voltar. E aí nesse livro eu explico esse capítulo e outros também sobre o dom de línguas, tá bom?